Na vastidão do conhecimento, inscrever-se no canal é como desbravar novos horizontes. Dê um like para fortalecer essa jornada e acione o sininho das notificações, pois a busca por sabedoria nunca cessa, e novos conteúdos aguardam por você a cada vídeo. Quem nunca se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas? Quem nunca experimentou o medo que esse sentimento provoca? O pavor que a solidão nos acarreta é uma experiência explorada no mundo filosófico ao longo da história, desde os primórdios da Grécia Antiga até os dias atuais. O medo de ficar sozinho é um tema recorrente na filosofia. Explorado por diversos pensadores ao longo dos séculos, este medo, frequentemente associado à angústia existencial, pode ser visto sob diferentes perspectivas filosóficas que iluminam suas nuances e implicações. Para uns, ficar um tempo sozinho é extremamente prazeroso e salutar. Para outros, é insuportável a ideia de ficar desacompanhado. Só de pensar nessa ideia já bate o desespero e a sensação de desamparo que esse sentimento provoca. Na filosofia existencialista, especialmente na obra de Jean-Paul Sartre, a solidão é vista como uma condição inerente à liberdade humana. Sartre argumenta que os seres humanos são condenados a ser livres e, nessa liberdade, enfrentam a responsabilidade total por suas escolhas. A ausência de um sentido pré-determinado para a vida leva o indivíduo a uma experiência de vazio e angústia, pois cada pessoa deve criar seu próprio significado em um universo indiferente. Esta liberdade radical implica uma solidão fundamental, onde o indivíduo, separado das garantias externas e da essência pré-estabelecida, se vê confrontado com a necessidade de dar conta de sua própria existência. Em uma de suas várias citações, Sartre diz: "Se você se sente só quando está sozinho, é porque está em péssima companhia." Aqui ele sintetiza a importância de criarmos uma relação saudável conosco mesmo e de que devemos cultivá-la para que possamos tomar decisões que só cabem a nós mesmos solucioná-las. Por mais que estejamos em uma sociedade e vivemos em conjuntos, o que prevalecerá são as minhas resoluções pessoais. É aquilo que eu defino através de minhas próprias percepções. Contudo, a filosofia nos convida a refletir sobre a natureza da solidão, questionando se ela é uma condição inevitável da existência humana ou é um produto das construções sociais e culturais. Os estoicos, por exemplo, viam a solidão como uma oportunidade para o autoconhecimento e a virtude, enquanto outros filósofos a consideravam uma ameaça à nossa sanidade e bem-estar. Essa dualidade entre o bem e o mal que a solidão pode nos causar depende muito do ponto de vista de cada um. Porém, o cerne da questão está relacionado em como podemos lidar melhor com essa sensação e, ao invés de olhar para esse sentimento como algo negativo, podemos enxergá-lo como uma possibilidade incrível para nos ressignificarmos e construirmos uma jornada caminhando sem as amarguras causadas por esse sentimento. Já Friedrich Nietzsche, em uma frase atribuída a ele, disse: "Não ouse roubar a minha solidão se não fores capaz de me fazer real companhia." Para esse pensador, era na solidão que desvendamos toda a nossa potencialidade e podíamos ser verdadeiramente quem somos na nossa mais pura essência. Apesar de ver na solidão uma oportunidade de constituir um desenvolvimento pessoal, Nietzsche era a favor da socialização, que deveríamos fazer laços sociais. Para ele, a sociedade é uma espécie de instrumento de melhoria da personalidade do indivíduo. Podemos nos moldar observando o que o outro faz. Autofobia atual. Já nos tempos modernos, a autofobia, medo da solidão, se manifesta com altos níveis de ansiedade quando estamos sozinhos. Um dia de folga na agenda, sem planos ou atividades sociais, pode desencadear desconforto. Para alguns, esse desconforto atinge níveis patológicos, tornando a incapacidade de ficar sozinho um verdadeiro transtorno. Reflexões filosóficas. O medo de ficar só nos leva a questionar nossa própria essência. Quem somos quando não estamos acompanhados? Como enfrentamos o vazio existencial? Em meio a uma enxurrada de informações, vivemos perdidos sem compreender nossa própria natureza. É necessário sair do barulho do mundo externo e entrar no silêncio revelador de nossa própria consciência.
Vivemos em um mundo globalizado que nos dá a necessidade de pertencermos a algum grupo social. Quando somos excluídos por um desses grupos, vêm os sentimentos de angústia, ansiedade, baixa autoestima, uma sensação de vazio que nos leva a sentir esse combo de sensações. Medo do desconhecido. A solidão pode ser vista como um território desconhecido e assustador, onde nos deparamos com nossos próprios pensamentos e sentimentos. Entramos em um quarto escuro sem saber dos perigos que nos cercam por conta dessa escuridão. E assim levamos uma vida inteira dentro desse quarto, sem ao menos procurar um meio de acender essa luz. Hoje, não só a filosofia, mas a psicologia, a neurociência estão aí para contribuir em ajudar no controle dessa fobia. A solidão no sentido de isolamento é terrível, porém essa mesma solidão no sentido de crescimento pessoal é extremamente válida. A busca desesperada por companhia pode levar a relações tóxicas e insatisfatórias, nas quais as pessoas se acomodam em situações que não as fazem felizes. A autofobia pode nos levar a uma condição e um crescimento individual ou a quadros de profunda tristeza e debilidade emocional. Como Sartre deixou claro em seus estudos, essa escolha depende de uma decisão singular em como encarar esse sentimento que vem assolando a população durante séculos e que vem se potencializando nos dias atuais. O medo da solidão é uma experiência complexa e multifacetada, que exige uma análise cuidadosa e profunda. A filosofia nos oferece um conjunto de ferramentas para compreender as origens e as implicações desse medo, bem como para encontrar maneiras de lidar com ele de forma saudável e produtiva. Ao invés de temer a solidão, podemos aprender a cultivá-la como uma fonte de força e inspiração. O medo de ficar sozinho nos convida a refletir sobre nossa conexão com os outros, nossa autenticidade e a busca por sentido, retirando a venda de nossos olhos para podermos enxergar a vida com mais veracidade, colocando pessoas que literalmente querem fazer parte de nossa jornada, entendendo que minha própria companhia é o que vai fazer toda a diferença na minha caminhada.